Prosa de servidor. Olá, colega servidor, colega servidora do Tribunal de Justiça Mineiro. Eu sou Felipe Galego, diretor do Sejusmig. Estamos aqui para mais um Prosa do Servidor. Eu sou homem, moreno, cabelos pretos, já grisalho. Estou vestindo uma camisa polo preta com a logo do Sejusmig à esquerda do peito. Hoje é um podcast, uma edição muito especial. Vamos tratar de um problema sério que vai afetar quase toda a população mineira. Então, fiquem aí e prestem bastante atenção. Mas antes da gente entrar no nosso tema, é importante lembrá-los, de vocês aí ativarem as notificações para acompanharem, todas as nossas matérias, os nossos conteúdos e também, quem ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal aqui do YouTube e também nas nossas redes sociais. Então vamos lá, pessoal. Quem vem acompanhando aí a mídia estadual, principalmente, o site do nosso sindicato, as nossas redes, acompanhou e viu com muita tristeza que na calada da noite, uma forma muito cruel e covarde, o governo do estado, através da Assembleia Legislativa, aprovou em primeiro turno a nefasta PEC 24. Essa PEC, proposta de emenda à Constituição Estadual, apresentada pelo governo Zema, que muda a Constituição do nosso estado, impedindo que o povo mineiro se manifeste. É isso mesmo, pessoal. Essa PEC impede o povo mineiro de se manifestar sobre a venda de um dos nossos maiores patrimônios, que é a nossa Copasa, que é uma empresa pública de referência nacional. A coisa é séria, está caminhando aí a passos largos, o governo tem tratorado na Assembleia Legislativa, mas ainda dá tempo da gente reverter esta situação. Com mobilização da população, da classe trabalhadora, ainda há tempo da gente evitar essa grande tragédia que vai ser para o povo mineiro. E para tratar sobre esse tema, refletir um pouco sobre isso e esclarecer algumas dúvidas também que todos nós temos, nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial. O nosso convidado de hoje é o nosso companheiro Eduardo Pereira. Seja muito bem-vindo, Eduardo. O Eduardo é o nosso companheiro de luta, o Sindágua, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado de Minas Gerais, instituição da qual o nosso colega Eduardo é presidente. Já travou aí, junto com o Sejusmig, lado a lado, várias lutas em defesa do trabalhador mineiro, em defesa da coletividade. Mais ultimamente aí a nossa PEC, a nossa luta contra o regime de recuperação fiscal, que nós vencemos, Mas enfim, então, o Eduardo Pereira está aqui hoje. Muito obrigado pela visita, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eduardo, eu tenho certeza que vai ser um episódio aqui muito bacana, nós vamos poder esclarecer para a população que ainda tem dúvida sobre essa tentativa do governo de privatizar a Copasa. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Olá, servidores. Olá, Felipe. Felipe tem o sobrenome de Galego, mas é moreno, gente? Então essa prosa aqui vai ser muito boa. Vamos falar assim sobre possibilidade de privatização da Copasa, PPP, se for o caso, da Copanor, greve dos trabalhadores da Copasa e também o que é essa tal dessa PEC 24. É isso aí, Eduardo. Então vamos lá. Vamos já direto ao assunto. Todo mundo está em casa aí, está esperando sobre isso. Resume para a gente então, Eduardo, o que é a PEC 24? E já emendando aí na sua resposta, por que a gente vê hoje aí tanta gente, tantas categorias, tantos setores da sociedade civil mineira se manifestando e movimentando contra a PEC 24 proposta pelo governo Zema? Bora lá, Felipe. Tem um dado muito interessante que ela fala com essa sua pergunta.
Tem uma pesquisa muito recente do Instituto V, que soltou pela Itatiaia, onde aponta que apenas 15% da população do nosso estado conhece a PEC 24. Então não fique assim constrangido de não saber sobre isso, viu? Então é um dado muito normal. Então apenas 85%, quer dizer, na verdade, 85%, que é um número absurdo, não conhece a PEC 24, então não conhece o que é o referendo popular. Vamos retroagir para a gente chegar na PEC 24. O referendo popular é um direito nosso, conquistado com muita luta, lá no governo Itamar Franco, para proteger as estatais mineiras. Copasa, CEMIG e Gasmig. Sim. Proteger porque ela é um patrimônio do povo mineiro. Então, o que a Constituição do nosso estado fala? Que para vender Copasa, CEMIG ou Gasmig, é obrigatório passar por um quórum estatutário dos deputados, ou seja, 48 deputados têm que votar sobre isso, e depois que os 48 deputados votar para privatizar, aí tem que perguntar ao povo, tem que te perguntar, você enquanto cliente, se você concorda ou não com a privatização. E na verdade, deixa eu te corrigir aqui, com todo respeito, eu como cliente não, eu como proprietário da Copasa. Também. Eu penso assim, né? Eu como cidadão mineiro, povo mineiro, eu me sinto proprietário da Copasa também, né? E esse dispositivo constitucional que prevê essa oitiva da população sobre a venda dessas estatais é muito razoável, né? Se você tem uma casa, você tem um carro, se você tem alguém querendo comprar seu carro, vender seu carro, tem que perguntar para quem? Para você, se você quer, se você concorda, né? E é essa que é a ideia desse dispositivo constitucional que agora eles estão querendo retirar. É isso mesmo, é o sentimento de pertencimento. A população ela tem que entender que a Copasa é dela. Então é por isso que a população tem que ser consultada em caso de venda ou não da Copasa. Então isso é um direito constitucional. O seu Zé, a dona Maria, que porventura falar bem assim, mas eu acho que tem que vender mesmo. Ok, é um direito dela pensar que tem que vender. Agora ela tem o direito também de ir às urnas para decidir sobre isso. É isso que está sendo discutido através da PEC 24. A PEC 24, ela ataca diretamente esse direito constitucional que a gente tem há mais de 25 anos e agora, pela primeira vez na história, seria quando o governo do estado iria testar o referendo popular e agora está querendo acabar com ele para calar o povo. Sim, na minha opinião, em última análise, chega a ser um ataque contra a democracia. É um ataque contra a democracia. A gente vive numa democracia indireta, que a gente elege os nossos representantes, mas nós temos, né, previsão constitucional de mecanismo de participação direta da sociedade na democracia. Referendo, plebiscito é isso. O Constituinte, em algumas questões importantes, prevê, vamos consultar a população sobre isso. E é isso que está na nossa Constituição. E agora, literalmente, o governo Zema quer calar a população mineira. Nós não vamos te ouvir. Nós vamos vender, não estamos nem aí para a sua opinião. É isso que o governo Zema está querendo fazer. Não, na verdade, o Zema fala que não precisa ouvir. Eu não vou te ouvir porque você não tem capacidade de decidir sobre esse assunto tão complexo. Ô, gente, a dona Maria e o seu José podem não ter a capacidade de decidir sobre uma coisa que é muito técnica, que é a Constituição. Mas uma coisa eu sei, ela sabe quando falta água na casa dela, ela sabe quando a conta de água dela vem mais cara, ela sabe quando ela paga 90% de esgoto, 74% de esgoto. Então ela sabe que se privatizar a Copasa, quem vai pagar a conta vai ser ela. Então é por isso que tem na Constituição o referendo popular, porque a dona Maria e o seu José, ela pode não entender de Constituição, pode não saber o que é essa palavra referendo, porque quando fala referendo acha que é bispo, que é padre ali, né? Isso. Pode não saber o que é plebiscito, mas ela sabe quando a conta chega para ela. Lá em Ouro Preto, não vou destrinchar isso aqui, pelo menos agora, mas lá em Ouro Preto nunca teve Copasa e lá privatizou. A dona Maria está recebendo lá 200% de reajuste na sua conta de água, mas a gente pode falar em sequência depois. Nós vamos falar disso mais um pouquinho para frente. E aí, só aproveitando esse ponto aqui, que é importante a gente falar, que a população não pode se enganar. O que a gente vê de alguns, né, colegas aí, conhecidos que são favoráveis à privatização, o serviço está muito ruim. O que acontece é o seguinte, nós temos todo um mecanismo, né, e isso não é à toa, de precarização do serviço público para depois vender. Né? Aquelas pessoas que têm interesse em vender a Copasa, aqueles que têm interesse em comprar, não só a Copasa, qualquer outra estatal,
inicia um movimento de precarização, né? De destruição, para deixar no povo aquele sentimento que o serviço está ruim, para depois ficar fácil aprovar a venda. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né, Eduardo? Não, vamos aos dados. Eu entendo quando uma parcela da população, e é uma parcela relevante, ou seja, em torno de 25% da população do nosso estado, acha que a Copasa tem que ser privatizada. É relevante, mas não é a maioria. E eu entendo porque falta informação. Vamos aos dados. Saneamento básico, pelo próprio setor já fala, básico, e também pela característica do serviço, é o tipo de serviço que gera transtorno na sociedade. Por exemplo, tem um vazamento de água na rua, como vai corrigir? Vai gerar um transtorno, vai interditar a sua garagem ali, vai fazer um buraco na rua para resolver o problema. Esse tipo de transtorno faz com que a sociedade pense que a Copasa presta um serviço ruim. Mas não é porque ela é uma empresa pública, não é porque ela é uma empresa privada, ou se é um SAAI. É uma característica do setor de saneamento. Então não vai ter um buraco lá na porta da Copasa, uma subterrânea, para o operador vir de forma subterrânea ali, para resolver o problema de vazamento que tem na rua do seu José, na rua da minha casa. Esse tipo de transtorno é inerente à natureza do serviço. É característica do serviço. Então isso aí é a primeira coisa. A outra coisa é o seguinte, vamos privatizar a Copasa que vamos acabar com o monopólio, vai ter concorrência. Oi, gente, não é igual a telefonia, que você vai ter ali a Vivo, Claro, o TIM, Oi, que você pode escolher qual é a operadora que você vai usar esse tipo de serviço. Porque o cano que chega a água em casa é um só. É diferente de fio que vai passar vai ser um só. Você não vai ter ali 2, 3, 4, 5 redes de água passando na porta da sua casa para você escolher em qual ligar. Então, o Zema, na sua campanha eleitoral, ele mentiu, parou de mentir dessa forma. De tanto a gente ficar batendo nele, parou de mentir. Por várias formas ele falou, vamos acabar com o monopólio, com a privatização. Gente, a privatização não vai acabar com isso. A privatização ela vai transferir o monopólio público para o privado. Aí vocês imaginam o que pode acontecer. Vai acontecer igual aconteceu de Manaus, que privatizou no ano 2000 lá, e hoje é a pior cidade entre as maiores cidades do país em termos de saneamento básico. E outra coisa que é importante, para a gente esclarecer para a população também, toda vez que se fala em privatização de serviço público, o único exemplo que a turma traz é a telefonia. A telefonia, ok, foi um exemplo de sucesso, de privatização, muito em razão disso que você já acabou de dizer aqui. Mas nós temos, além do próprio saneamento, vários outros exemplos de privatizações que deram errado. Olha só as estradas, nós temos várias estradas privatizadas. Estrada melhorou no Brasil? Não melhora. Tá até pior, né? Mas é isso. Então eu tenho, para mim, né? Mas vocês são totalmente contra a privatização? Não. Em determinados setores, a privatização pode ser positiva. Mas eu particularmente penso que serviços essenciais, serviços indispensáveis, como por exemplo, água, esgoto e energia, não pode ir para a mão da iniciativa privada. Esse Felipe, antes de você passar para o próximo quadro, tem um dado importante que você colocou aí. Não pode comparar privatização de saneamento com estrada, por exemplo, de telefonia, com as outras questões. Porque o saneamento ele é de forma uma questão, um monopólio natural, que é uma atividade muito complexa, e a gente tem evidências no mundo inteiro de que onde privatizou não deu certo. Pesquisa no Google depois, você que está nos assistindo nesse momento aí, você servidor, cliente e dono da Copasa também, pesquisa no Google, cidades onde privatizaram que deram certo. Pesquisa. Eu já fiz o meu trabalho. A gente conhece saneamento no mundo inteiro. Não existe consenso com relação à privatização do saneamento que deram certo. Pelo contrário, quando você pesquisa cidades onde teve a privatização que deram certo, vai aparecer lá. Não existe consenso. O que tem aqui são os exemplos onde privatizou que deram errado. Aqui em Minas, falei Ouro Preto, pode destrinchar depois. Manaus, Tocantins, São Paulo privatizou agora. A SEDAI, Rio de Janeiro. A Corção do Rio Grande do Sul, fora do país. Recentemente, Cochabamba, que privatizou lá atrás, tem uma guerra da água. Então, assim, lá o pessoal tinha que se comprometer em 25% da sua renda para ter acesso à água. Então, não existe exemplo nenhum no mundo de que onde privatizou que deu certo. Então, por isso que eu falo, pessoal, pesquisem. Não fica aí, eu vou concordar com o presidente do sindicato, não porque ele trabalha na Copasa. Vai lá, nós temos hoje, coisa que a gente não tinha há uns 20 anos atrás, uma internet que dá acesso para a gente, para ter uma enciclopédia na frente da gente, para saber se a pessoa que está falando a verdade. Só pesquisar exemplos no mundo que deram certo. Saneamento é algo muito diferente de telefonia, de outras questões que o pessoal aponta como sucesso de privatização. Verdade.
Mas vamos lá, vamos avançando aqui um pouco nos assuntos importantes sobre esse tema que a gente tem que tratar. Um dos argumentos utilizados aí pelo governo Zema para fazer a toque de caixa, né, os procedimentos para a tentativa da privatização da Copasa, para tentar acabar com o referendo, é a alegação de urgência. A urgência na privatização em razão da adesão de Minas ao Propag, né? E isso é verdadeiro? Isso é procedente? Explica para nós aí, Eduardo. Bora fazer uma reflexão aqui. O Estado, ele tinha até o dia 31 de outubro para informar a União quais que seriam os ativos a serem entregues para abatimento da dívida que o Estado tem com a União. Aí o Zema falou que tinha que acabar com o referendo para avançar na privatização, porque o prazo dele era curto. O que o governo federal fez? Falou bem assim, não, calma aí, você não precisa privatizar não, para que essa urgência? Eu vou soltar um decreto aqui, lá para o dia 31 de dezembro de 2026. Então não tem urgência. Esse negócio de falar que tem que privatizar agora por causa da urgência do prazo, porque tem que pagar a dívida que o Estado tem com a União, isso aí é uma mentira. Nós temos que retroagir lá atrás na campanha do governo Zema para entender que o governo Zema foi eleito prometendo privatizar a Copasa. Então não tem nada a ver com Propag. Naquela época nem existia Propag. Você sabe, assim como eu, que a gente lutou junto na época do regime de recuperação fiscal. O Zema, ao discutir o RRF, tentou em algum momento incluir a privatização da Copasa. Depois, tirou a privatização da Copasa. Quando tirou, em 2023, nasceu o quê? A PEC 24. Então, a PEC 24, ela nasceu antes do Propag. Não foi depois do Propag. Aí, depois de muita discussão, a PEC 24 ficou ali suspensa, ficou em estado de hibernação. E aí, agora, de novo, com essa discussão do Propag, com essa possibilidade de abatimento da dívida, para colocar lá 20%, eu vou chegar na questão dos 20%. Aí o Zema volta de novo essa discussão da PEC 24 para facilitar a venda da Copasa. Então não é uma necessidade do Estado de vender a companhia. Na verdade, é uma vontade do governo em vender a empresa, porque ele fez uma promessa de campanha com relação a isso. Agora, em um minuto eu faço isso aqui agora. O Estado, ele deve mais de 172 bilhões de reais para a União. O que a lei do Propag fala? Que se o Estado entregar ativos ou dinheiro que compense ali em torno de 20% do valor da dívida, que vai dar mais ou menos 35 bilhões, o Estado vai ter redução dos juros reais como benefício. Hoje os juros reais ele vai de 0 a 4%. Então se o Estado entregar 35 bilhões em ativo, ele vai deixar de pagar 4%. Isso é importante entender. Quando ele deixa de pagar os 4%, o Estado não deixa de tirar esse dinheiro do bolso do Estado, não. Pelo contrário, a União fala, não quero o seu dinheiro, não quero o seu juro, mas eu quero que você invista no seu Estado. Isso é a lei do Propag. Esses investimentos, ou seja, o juro que o Estado vai deixar de pagar para a União, que isso aqui vai ser em torno de 0 a 4%, 0 não existe, né? Até 4%, o Estado pode investir em habitação, mudança climática, escola técnica e saneamento básico. Quem investe em saneamento básico aqui no nosso estado é a Copasa, sem tirar um centavo do caixa do Estado. Então, vamos considerar a não venda da Copasa, que a Copasa vai valer em torno de 5 bilhões para o Estado, que é muito pouco. A não venda da Copasa vai fazer com que a Copasa ela consiga investir em saneamento aqui no nosso estado e, dessa forma, reduzir o valor da dívida que o Estado tem com a União, sem vender a companhia. Números. A Copasa anunciou o investimento de 17 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Vamos falar de números por enquanto. Considerando que o Estado tem 50,03% das ações da Copasa, eu posso considerar que 50,03% dos 17 bilhões é de responsabilidade do Estado, mesmo sem tirar do caixa do Estado. Então, o Estado, sem vender a Copasa, pode amortizar em torno de 8,5 bilhões da dívida que tem com a União. Mais do que o valor da Copasa. Mais do que o valor da Copasa. Querendo vender. Isso. Esse estudo, o Sindifisco faz, a gente já fez também diversas vezes, já conversamos no governo federal com relação a isso, e foi o que motivou o decreto do governo federal para dar um prazo para o governo do Estado nessa questão de formar quais serão os ativos
a ser entregue para a União. Então, assim, de forma muito resumida, porque esse assunto eu falaria o dia inteiro, muito resumida. Existe uma vontade do governo Zema em vender a Copasa. Não existe uma necessidade. Por enquanto, eu falei de Propag e falei de números. Mas se a gente for destrinchar o saneamento básico, aí você vai entender que o buraco é mais embaixo. Não, quem para estudar, entender um pouquinho todo esse contexto que você, né, de forma bem rápida, mas muito boa, acabou de narrar para nós, percebe claramente que a ideia do governo Zema de vender a Copasa e outras estatais, né, não é questão técnica, é questão ideológica, né? Isso aí a gente pode falar. Zema, hora nenhuma, mentiu para a população. Desde o início, ele falou que a ideia dele era privatizar, vender as estatais, né? Mas, enfim, esses governos aí neoliberais, né, a ideia deles é essa mesmo. É tirar tudo que é do povo, tudo que é do Estado e entregar para a iniciativa privada. Entregar para os amigos do capital. É triste, mas vamos lá. Mas nós não vamos aceitar isso fácil não, né, Eduardo? De jeito nenhum. Então, para nosso público aqui direto, né, que são aí os caríssimos colegas servidoras e servidores do Poder Judiciário Mineiro, vamos falar aqui rapidinho como que a gente pode ser afetado, né? Porque às vezes, aqueles mais alienados, por que nós estamos preocupando com isso? A gente não trabalha na Copasa. Minha cidade não é Copasa. Mas não é assim, né? Então, começando, para a gente tratar aqui vários pontos, né? Você já disse um pouco aqui, privatização vai piorar serviço. O que mais que essa privatização da Copasa aí, se ela acontecer, pode impactar naquela população que nós, servidores do Poder Judiciário, outros trabalhadores, que não diretamente lá, servidores da Copasa. Vamos lá. Felipe, eu não te prometo fazer isso aí no curto tempo, viu? Porque é uma discussão muito técnica. Rapidamente. Mas eu vou tentar aqui colocar alguns elementos para o servidor depois pesquisar. Independente de qual cidade você mora, você precisa da responsabilidade social da Copasa. Independente. Mesmo que a sua cidade não tenha Copasa. Vou colocar alguns dados aqui para despertar curiosidade, mas vou começar por um dado, para depois eu chegar nos comentários ali também e dialogar com o servidor, porque esse debate é muito importante. Eu gosto. Eu mais gosto de dialogar com quem pensa contra o que eu estou falando do que com quem pensa a favor, porque eu vou ficar falando para quem já sabe do assunto, né? Então é melhor falar com quem já não conhece. Verdade. E eu entendo que a falta de conhecimento gera também essa percepção de que a Copasa tem que ser vendida. Normal, para mim é normal. Vamos aos dados. A Copasa, ela tem uma responsabilidade social muito importante para ajudar a corrigir as desigualdades instaladas em nosso estado. Eu sou daquela região mais carente do estado. Você percebeu minha fala, como que é? Parece que eu sou baiano. Não, esse parece sotaque que eu tô cantando aqui, tá vendo? Sotaque gostoso do norte de Minas, do né? norte de Minas, que a gente não fala o T não, né? Norte de Minas, lá do norte de Minas, né? Então é um sotaque, de fato, que mostra que a gente é daquela região. Eu sou de uma região onde a desigualdade social, ela é regra. Ela não é uma exceção. Eu lembro, e eu não sou tão velho assim, eu tenho 42 anos de idade, apesar da aparência mostrar que eu tenho mais, mas é o sindicato que está me comendo. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, 6, 7 anos de idade, eu lembro de meus amigos pequenos morrendo e eu não sabia por quê. Tinha muita mortalidade infantil naquela época. E eu lembro também, eu não tinha, mas eu lembro que muitos dos meus amigos tinham uma barriga grande. Isso. E hoje, depois de adulto, que eu fui descobrir o que era, né? Criança não sabia. Era xistose. As pessoas naquela época morriam por falta de saneamento básico. E também, que naquela como o próprio nome diz, é o básico. É o básico que tem que ter. Uma das políticas públicas mais importantes que tem é o saneamento básico. E os dentes daquelas crianças naquele momento eram dentes podres. E não era só crianças não, os adultos também. Eu não tenho uma foto com meu pai com os dentes tão sadios quanto o meu. Não tenho. Meu pai, na época, lá as fotos que eu tenho enquanto criança, meu pai com os dentes podres. E meu pai não é velho também, comparando. Meu pai, ele casou com 17 anos de idade. Isso. Então, naquela época lá, faltava saneamento básico. Quando entrou a Copasa na nossa região, dos vales do Jequitinhonha, Mucuri e norte de Minas, essa situação parou. Isso é saneamento básico.
As pessoas daquela época que tinha que ir lá no chafariz, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Ah, fulano ia lá pegar água no chafariz. Isso existia nas cidades pequenas, não só nas cidades pequenas. Antes de ter saneamento básico nas cidades maiores também, existia essa questão de buscar água no chafariz. Ia no balde lá buscar água. No balde. Minha mãe lavava a roupa no rio, lavava vazia no rio, porque não tinha tubulação de água para levar água na casa dela. Muitas das vezes os clientes vão lá e abrem a torneira, não sabem o processo que tem para a água chegar até ali. Então existe uma importância muito grande da Copasa ser uma empresa pública para ajudar a corrigir essas desigualdades. O que eu falei aqui? Eu falei da região do norte de Minas, vales do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Por que essa região é difícil de levar políticas públicas? Por uma coisa que eu detestava quando eu estudava. Quando falava bem assim, mudança climática, fenômeno El Niño, não sei o que, e densidade demográfica, eu falava, para que eu vou precisar disso? Hoje eu entendo o que é uma densidade demográfica, o que isso influencia nesse processo. A densidade demográfica é a quantidade de habitantes que tem por quilômetro quadrado. Aqui para nós, fazer saneamento aqui em Belo Horizonte é fácil demais. Isso. Por que é fácil? Você mora aqui, o outro vizinho seu mora ali. A Copasa vai ter que fazer poucos metros de rede por cliente. Na nossa região, fazer saneamento lá é muito caro, por causa da densidade demográfica. Enquanto aqui é 7 mil por quilômetro quadrado, na nossa região chega a ser 7 por quilômetro quadrado. Que significa que fazer saneamento lá é muito caro. Tem que ter quilômetros de rede por cliente. Isso faz com que lá seja uma cidade deficitária. Sim. E não uma cidade superavitária. Se você é o dono da companhia, se você tem aqui muita concentração de clientes por metro quadrado, você vai preferir fazer saneamento aqui ou naquela região? Sem dúvida, com privatização, cidades menores serão impactadas de forma muito negativa, porque o capital não vai ter interesse nenhum de fazer investimento lá, de levar o saneamento lá, porque não vai ter o retorno que ele espera. Isso é a lógica do capital. Então a nossa região é uma região deficitária, é uma região que dá prejuízo para a Copasa. Só que ela recebe o mesmo saneamento em termos de qualidade, independente se lá dá prejuízo ou dá lucro. Agora eu vou colocar uns dados para chamar a atenção da sociedade. A Copasa é a melhor empresa de saneamento do mundo em termos de sustentabilidade. Não precisa acreditar em mim não, pesquise. A Copasa é a melhor empresa do Brasil em termos de saneamento básico. A Copasa, ela coleciona diversos prêmios em qualidade nacional de saneamento básico. Liga a sua torneira, não vai no filtro não, liga a torneira e vai lá e pega um copo de água, você vai tomar sem preocupação, porque a Copasa ela oferece uma água de qualidade. Ninguém questiona a qualidade de água da Copasa. Não. A privatização do saneamento, se isso acontecer, as pessoas que são favoráveis à privatização não é por qualidade, é por causa de preço. E o que faz com que a gente pense que a água da Copasa é uma água cara é justamente a desigualdade que tem no nosso estado. É a renda per capita, que é muito pouca, né? É a falta de emprego, é o alto desemprego que tem, a falta de qualidade de emprego. Então aqui para nós, vai lá no Alphaville, Nova Lima, vai no Belvedere e pergunta pro pessoal de lá se acha que a água de lá é cara. Eles vão falar que é de graça. Porque eles ganham muito dinheiro, a renda per capita é muito alta. Agora vai lá na região do norte de Minas, Vale do Mucuri, onde a Copanor oferece a menor tarifa de água do país. Eles vão falar que a conta de água é cara. E aí aquele pessoal que está na região mais carente do estado, que não tem acesso à informação, eles vão ser comprados por políticos oportunistas e vão falar bem assim, tem que privatizar mesmo, porque a conta de água está muito cara. E vão achar que a privatização do saneamento vai fazer com que a conta de água deles diminua, e isso é uma mentira. Que é uma falácia, né? Porque você já citou aqui aquelas cidades onde, né, os locais onde houve privatização, o primeiro impacto que se nota é aumento. É aumento da conta de água, aumento da conta de luz. Onde foi privatizado, a tendência é aumentar, porque o capital quer lucro. O Estado quer prestar o serviço, né? Eu costumo dizer que é só o serviço público que garante justiça social, né? E nada melhor do que saneamento básico para a gente tentar alcançar a justiça social. Entregar saneamento básico para a iniciativa privada, cá para nós vai ser uma tragédia. É justamente isso, né? De novo, vou chamar a atenção. Pesquisem onde privatizou que deu certo. Vai ter algum ator e algum autor que vai falar bem assim, cidade tal, melhorou. Aí vai estar lá, mas
a tarifa aumentou e a precarização do serviço também continuou. Então, assim, não existem dados técnicos que comprovem que a privatização do saneamento melhorou. Não existe dados. Para fechar esse meu enredo aqui, porque aumento de tarifa, isso aí é uma regra de privatização, eu vou colocar um dado aqui, também só para pesquisa. Para quem acompanha essa questão de universalização do saneamento básico, e para quem acompanha, porque você é do nosso setor, e talvez vocês aqui não tenham acesso tem, porque a internet tem, mas Sim. talvez não tenha assim, uma curiosidade para pesquisar sobre o assunto. O Zema, ele tenta vender uma ideia de privatização para universalizar o saneamento básico. Universalizar, como o próprio nome já diz, é dar acesso ao saneamento a todos. Isso é universalizar. E aí ele apresenta alguns dados mentirosos aqui no nosso estado, inclusive eu, na última audiência pública, que eu participei lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu tive o privilégio, que para mim isso aqui é um privilégio, de chamar o representante do governo e o presidente da Copasa de mentiroso. De mentiroso por causa dos dados que estavam colocando na Assembleia Legislativa, que são dados fraudulentos e mentirosos, para tentar mostrar para a sociedade que a Copasa é uma empresa ruim. Vamos lá. Universalização do saneamento básico. A Copasa, ela já universalizou acesso à água na sua região de abrangência. Em 99,4%. Ela já universalizou. O marco legal do saneamento básico de 2020, ou seja, a Lei 14.026, dita regras claras para universalizar o saneamento até dezembro de 2033. A Copasa já universalizou em 2021. Então não se fala em privatização para alcançar metas de universalização, isso, considerando que a Copasa já é universalizada. Ah, Eduardo, mas falta água aqui em casa. Eu entendo isso, que falta água lá e tal, mas esse dado de falta de água, ele não entra na universalização do saneamento. Ter acesso é ter um tubo passando ali e tal. Falta de água, investimento lá e tal, não sei o quê. Podemos destrinchar isso aqui em outra discussão. Verdade. Mas a gente pode fazer isso aqui. Um outro dado. Existe sim um déficit em saneamento básico aqui no nosso estado. Existe esse déficit, mas não é da Copasa. A Copasa está presente em 637 municípios. 637 municípios. Isso representa 75% dos municípios que tem no nosso estado, considerando que somos 853 municípios. O nosso estado é o estado com o maior número de municípios e o estado mais desigual, onde tem uma região, a região nordeste, a região dos Vales de Jequitinhonha e Vale do Mucuri, norte de Minas, que compara com a região nordeste do país. Então é um estado muito complexo. Então, apesar da Copasa estar presente em 75% dos municípios, a Copasa não atende 75% da população do nosso estado. Essa deficiência da Copasa? Não. Sabe por quê? Porque a Copasa está nos municípios pequenos. A Copasa atende em municípios onde o privado não quer chegar. A Copasa, ela atende a população de 54%. E o restante da população, quem atende? É SAAI, é empresa privada, departamento municipal, ou seja, e aí quando fala de déficit em saneamento básico aqui no nosso estado, coloca todo aquele restante que a Copasa não atende no colo da companhia. Isso. Então, assim, ó, isso é mentira. É por isso que eu falei isso na última entrevista que eu dei, eu acho que foi na TV Assembleia, eu falei, o meu desejo era participar de um podcast, eu sei meu tamanho, isso nunca vai acontecer, onde o presidente da Copasa estiver sentado e o governador também. Para eu confrontar os dados deles tecnicamente, porque você tem um carro, né? Você vai vender. Você vai falar bem do seu carro, vai falar mal dele. Você vai falar que está com o motor batido, que está vazando óleo, que o pneu está careca, você vai fazer isso? Você não faz isso. É. Ele tem um carro bom, que precisa de alguns ajustes, vai vender e fala bem assim, ó, o meu carro é uma porcaria, viu? O carro é uma porcaria, o motor tá batendo, o pneu tá furado, e ele esquece que ele que é o motorista desse carro, que ele que é o responsável por levar o carro no mecânico e dar uma manutenção. Então a Copasa é isso. A Copasa é uma Ferrari em termos de saneamento básico, é uma Lamborghini em termos de saneamento básico, mas tem alguns ajustes que precisa fazer. A privatização do saneamento básico, ela não vai ajustar isso aí. E quando fala de privatização, as pessoas leigas entendem, privatizar tá bom, vai melhorar. Quando fala de privatização, está entendendo que uma outra empresa privada, que é melhor do que a Copasa, que vai comprar a companhia? Primeiro que não existe. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando fala-se em privatização do saneamento, são os fundos que compram a companhia. Ou seja, não é ninguém que tem know-how em saneamento básico. Então não vai ser uma empresa que tem know-how. Vai ser um banco, assim como está acontecendo aqui em Minas Gerais, que é o BTG Pactual, que tem essa possibilidade de comprar a companhia, ou a Egeia, para comprar a Copasa ali para dar dinheiro para acionista. Então não estamos falando de saneamento básico. Estamos falando em financiarização
do nosso saneamento, que é uma política pública que não deveria ser mexida. Vou ficar por aqui. Sabe por quê? Porque se eu for falar sobre esse assunto aqui, eu ficaria o dia inteiro. Não, mas... Vou tomar minha aguinha aqui. Toma água aí, que nós temos muito para falar aqui ainda, viu? Mas é isso, né? Você tocou num assunto que é interessante, e eu sempre reflito sobre isso, que se a Copasa fosse tão ruim assim quanto a turma prega, não ia adiantar nada autorizar a privatização dela, que não ia ter ninguém interessado em comprar. Deixa eu te dar um dado. Se tem gente interessada em comprar, é porque o negócio é bom, porque a empresa é boa, porque dá lucro, né? Então, assim, eu não entendo. Nós estamos... Estado de Minas, né? Isso é fato, tem a dívida. Aí aquilo que ainda é positivo, aquilo que ainda dá lucro, gera dividendo para o Estado, está querendo vender, né? Você está na sua casa lá, você está passando uma situação complicada. Você tem que desfazer de alguma coisa. Você vai desfazer primeiro de quê? Daquilo que te dá despesa. E daquilo que não é essencial. Agora, vender a Copasa é desfazer de uma coisa que é essencial para o povo mineiro e que ainda dá lucro para o Estado. Mas aqui para nós, viu, tem coisa que me dá despesa que eu não vou desfazer nunca. Meus filhos, por exemplo, minha esposa... Desse ponto de vista... Dá despesa demais. Muita. É o que mais dá. Então no Estado também tem isso, não é a Copasa, mas no Estado também tem alguns órgãos que dá despesa, mas não tem que desfazer. São essenciais. São essenciais. Não é o caso da Copasa. Tem que prestar o serviço e acabou. Mas vamos lá. Felipe, deixa eu te dar um dado, antes de você passar para a próxima. 30 segundos. Nosso país tem 5.570 municípios. 5.570. Montes Claros é a 20ª cidade mais bem saneada do país. Está na frente de 5.550. Lá é Copasa. Pois é. Pense. E só para a gente encerrar essa questão do impacto aqui, um cuidado muito grande que a gente tem que ter. É a Copasa. Mas a Copasa pode abrir a porteira, né? Privatizando a Copasa pode vir privatizações de outras estatais, de outras estruturas do Estado que a gente não quer, por isso a gente tem que ter um cuidado, né, Eduardo? Vamos lá. Então, a PEC 24 foi aprovada em primeiro turno na Assembleia. A gente viu aí na televisão, né? A aprovação foi literalmente na calada da noite, né? O pessoal ficou lá até de madrugada, resistindo. E como é que você analisa aí os deputados da nossa Assembleia, da nossa Casa Legislativa, nesse processo aí de privatização da Copasa? Você já se perguntou se você reuniria aqui com a sua direção 4h30 da manhã? 4h30 hora que tá descansando, né? Dormindo. Eu falei 4h30 da manhã, mas 4h30 é da manhã, né? É da madrugada, né? Para ficar claro mesmo, é uma redundância falar da manhã. Esse foi o horário onde os deputados votaram para tirar um direito social do povo mineiro, porque querem calar o povo por causa desses dados que eu coloquei aqui. Porque se fosse perguntar para o povo de Minas Gerais se eles são favoráveis à privatização da Copasa, os 46% do povo mineiro que não tem acesso à Copasa, não tem saneamento básico pela Copasa, os dados que eu coloquei aqui, eles votariam que sim, pela Copasa entrar no município e não pela privatização. Isso é um dado, tem pesquisas que mostram isso. Então isso que justifica os deputados terem às 4h30 da manhã votado pela PEC 24, que tira esse direito do referendo popular. Isso é um dado muito preocupante. Outra coisa, vamos lá, que eu gostaria de chamar a atenção aqui, mas de forma muito lentamente, porque eu falo igual baiano mesmo, eu corro mesmo para falar, sabe? 52 deputados votaram para acabar com o referendo popular. São 52 deputados, não é pouca coisa não, gente. Os 52 deputados começaram essa reunião às 18 horas e terminaram às 4h30 da manhã. Eles não falaram nada. Eles não falaram um pio. Eles entraram mudos e saíram calados. Os deputados que falaram são os deputados do Bloco Democracia e Luta, os deputados de oposição, que falaram a noite inteira justificando tecnicamente por que não deveria acabar com o referendo popular. Ou seja, a gente elege os nossos deputados para irem lá e votarem contra a gente sem justificar o voto. Então isso é muito preocupante. Nós estamos com uma campanha muito forte, em loco, na região desses deputados, onde os deputados que votaram contra o povo, eles vão ter que pagar essa conta,
lá na cidade deles, não vão ser reeleitos. Eu dou como exemplo aqui a cidade lá de Salinas, de onde eu sou, o deputado Wallace Santiago, ele usou a Copasa a vida inteira para ganhar voto. A vida inteira. Aí chegou lá agora, na calada da noite, e votou contra um direito do povo que facilita a privatização da Copasa e vai prejudicar aquela região onde é que ele tem voto. Então, o nosso papel hoje é conscientizar a população do nosso estado de que, mesmo por falta de conhecimento, se ela for favorável à privatização, ela tem o direito de ir lá nas urnas e registrar que é favorável. Isso é o direito do referendo popular. Para aquele pessoal, não estou aqui falando de direita ou esquerda, mas para aquele pessoal que defende liberdade de expressão, não tem como defender liberdade de expressão. É um contrassenso, né? E defender o fim do referendo. Verdade. E aí você vê lá, deputados de direita, do centro, que por estar na base do governo do estado, simplesmente está lá e registrando o voto, sem discutir o assunto. Então foi isso que aconteceu no dia 23, que a reunião começou no dia 22 às 18 horas, mas aconteceu no dia 23, na calada da noite. Isso é um absurdo. A gente tem que ter, assim, fazer uma reflexão de que se nós estamos elegendo os deputados que de fato estão representando a gente lá. Sim, eu dei assim, um leve comentário do assunto, porque nós já tínhamos falado lá atrás, sobre essa questão da PEC 24, para não ficar muito redundante. E nesse ponto aqui, que a gente trata da atuação dos deputados, eu gostaria de chamar a atenção daqueles que estão nos assistindo aí. E às vezes, para as pessoas entenderem, né, um problema, alguma situação, é bom a gente fazer uma analogia, né? Didaticamente é interessante. E aí, para a gente pensar, é o seguinte: hoje, né, tá muito comum, popularizou muito os condomínios. Então imagine você aí, que mora em um condomínio, e o síndico do seu condomínio está com a ideia de vender a quadra do seu condomínio, de vender a piscina do seu condomínio. Você pode ser contra, você pode ser a favor. Mas o que o síndico faz? Marca uma assembleia e vocês que utilizam aquele serviço, vocês vão lá votar. Quem é a favor de vender a piscina? Vamos vender a piscina para o condomínio do lado? Vamos vender a quadra para uma escolinha de futebol? Você vai lá votar. É um direito seu. Isso é democracia. E aí, esses 52 deputados que votaram favorável a essa PEC tiraram o direito desses moradores do condomínio em manifestar se querem ou não a venda daquela piscina, daquela quadra, né? É isso que o deputado que votou favorável fez. Tirou de você, cidadão mineiro, o direito de escolher, o direito de falar se você é ou não a favor da venda da Copasa. Em resumo, todos esses 52 deputados votaram contra a população de Minas. Votaram contra. Então você aí, pesquise. Entre lá no site da Assembleia, olha na internet. Se o seu deputado, o deputado que você votou nas últimas eleições, votou contra ou a favor do povo de Minas, né? Votou contra a favor de tirar um direito seu de escolher o destino de uma das maiores estatais, das maiores riquezas do nosso estado. Foi a melhor analogia que eu já ouvi até hoje. Pois é. Confesso, sério mesmo. Né? Coisa de professor, né? Essa questão do condomínio aí, a melhor que eu já ouvi até hoje. E olha que eu ouço todos os dias, inclusive dos nossos deputados. Mas lembrando que o deputado tem a chance, né, de rever esse voto. Teve a votação no primeiro turno. Por isso que a nossa mobilização é importante, foi o que a gente disse lá no início. Isso, então amanhã nós já estaremos de greve novamente, amanhã dia 4, que nós havíamos anunciado uma greve por 3 dias, 21, 22, 23. Isso que até eu estava querendo falar com você agora. Sobre. Tá, e aí, posso antecipar? Claro. Beleza. Nós havíamos anunciado a greve de 3 dias, fizemos a greve dia 21, 22 e 23. Foi uma greve muito bonita, muito maciça. Pela primeira vez na história de luta desse sindicato Sindágua, a gente fez uma greve pelo direito do povo. Não por aumento de salário, reajuste salarial ali, aumento de conquista. Nós fizemos uma greve pelo povo. Nós conseguimos colocar mais de 6 mil pessoas, de 9.500 que nós somos, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aí nós fizemos uma assembleia no dia 22 para determinar a greve por tempo indeterminado. Só que aí o nosso jurídico falou bem assim, ó, tá ilegal, nós tivemos que suspender a nossa greve por tempo determinado e tivemos que fazer aqueles trâmites burocráticos novamente. Sim. E aí agora nós estamos de novo voltando com a nossa greve a partir de amanhã, dia 4, por tempo indeterminado.
Pode ser que vote amanhã, ou pode ser que vote depois da manhã. Pode ser que vote terça ou quarta-feira, o segundo turno. Sim. Então o deputado que ele votou contra o povo no primeiro turno, ele vai ter a chance de mudar o voto no segundo turno. Assim como aconteceu com a PEC da blindagem, a PEC da bandidagem, onde deputados votaram contra a gente, votaram para aumentar os seus benefícios, seus privilégios, né? A sua imunidade, que já tem o deputado a imunidade parlamentar. Então, assim, o povo pode dar essa resposta. Então, amanhã, dia 4, estaremos em greve, mas como você falou, Felipe, que você é dono da companhia, é esse sentimento de pertencimento que a gente espera do cidadão, que a gente espera do cliente, é ele entender que a Copasa é dele e que se for para vender, com a sua analogia do síndico, eu gostei demais, mesmo que ele não concorde, por exemplo, mesmo que ele não use a piscina, ele tem que ter o direito de ir lá para votar se deve vender ou não, se deve acabar ou não. Isso é o direito do referendo popular. E um negócio muito interessante que você disse aí, né? Que essa greve, agora, principalmente, ela foi motivada em razão de um interesse da coletividade, não apenas o interesse da categoria, né? E como é que a gente faz, nós, servidores do Poder Judiciário, população mineira de modo geral, para apoiar e ajudar vocês aí nessa luta? Você sabe que nós somos muito egoístas, né? Nós, enquanto seres humanos. É do ser humano. Não né? é nós, servidores da justiça, não é nós, servidores do saneamento, não. Nós somos muito egoístas mesmo. A gente tende a achar que a gente vive num mundinho e que o que acontece com o outro não vai acontecer com a gente. Por exemplo, vou falar do meu mundinho ali. Salinas, a região lá do norte de Minas. A gente está num mundinho ali onde a gente tem ali Copasa, CEMIG e os serviços públicos em geral como uma oferta de emprego de qualidade. Só que o pessoal que não fez o concurso público enxerga esse mundinho diferente. Ele enxerga que nós somos os privilegiados. Isso também acontece entre as categorias. Acontece isso. Por exemplo, a categoria de segurança pública tem um mundinho ali que ela enxerga diferente do mundinho da justiça, né? Servidor de justiça, que tem um mundinho diferente do saneamento ou eletricitários. Então, o nosso principal papel, eu não vou conseguir fazer isso aqui hoje, nós não vamos conseguir fazer isso aqui hoje, é uma construção de coletividade. É entender que não existe mundinhos diferentes. A gente pode ter umas situações peculiares que fazem com que a gente, em algum momento, pense diferente, mas todos nós aqui, nós somos servidores, nós somos trabalhadores. E a gente trabalha com políticas públicas que são importantes para os munícipes, que são importantes para a população. Então nós estamos no mundo inteiro onde a gente tem que entender a nossa responsabilidade social sobre o que a gente está fazendo. Isso. Então, os servidores da Justiça, lembrei, Justiça. Nosso Poder Judiciário. Poder Judiciário, para não falar errado, os servidores do Poder Judiciário, ele pode, através de pesquisa, através desse podcast aqui, entender da importância que a Copasa tem para corrigir as desigualdades sociais no nosso estado, considerando que a Copasa ela é uma empresa boa, não é uma empresa ruim, apesar das suas dificuldades. O que eles podem fazer? Compartilhando os nossos vídeos, comentando, diga não à PEC 24, procurando o seu vereador que pediu voto para aquele deputado que votou contra a renda, porque não está votando contra o copasiano, está votando contra o direito seu de decidir se o que é seu pode não ser vendido e engajar na nossa luta. Conversar com a família, com os parentes. Com a família, com os parentes. Explicar, né, o risco da privatização da Copasa, isso é muito importante. E com os filhos também, porque os filhos já vão crescer já numa outra ótica de entender o que é serviços públicos. Então, assim, chega um momento de greve entre as categorias, quando elas unificam, é que elas vão lá e começam a enxergar o mundo do outro, sabe? Nós temos que entender o seguinte, se a gente tem que todos os dias acordar cedo, bater cartão e ao final do dia ficar doido para ir embora, isso significa que a gente não está naquela classe lá, a classe do pessoal dos ricão, aquela caça de privilegiados. Isso. Nós dependemos dos mesmos setores para sobreviver e mesmo quando a gente não trabalha neles, a gente depende dos serviços públicos do modo em geral. Somos todos trabalhadores, somos todos cidadãos de Minas. Então vamos lá, Eduardo, já caminhando aqui pro final do nosso programa. Não, que isso, não termina não. Tá bom a prosa, né, só? Uma prosa com um cafezinho, com não, eu tô arrependido porque eu cheguei aqui mais cedo e eu comi uns 4 pão de queijo com medo de você levar e você colocou na mesa aqui. Mas pode comer mais, viu? Fica à vontade. Então vamos lá. Ô Eduardo, nos nossos programas,
prosa de servidor, né, a gente sempre gosta aí na última parte fazer uma interação com a nossa base. Então, pessoal aqui já agradecendo, né? Estão aqui nos bastidores, pessoal da nossa comunicação, do Sejos MIG, do Sindágua, eles vão aí, né, colhendo a manifestação dos nossos servidores nas nossas redes sociais sobre o tema. Eu queria fazer com você aqui agora, é um bate-bola mesmo, um ping-pong rápido, porque no final das contas, tudo isso que foi questionado aqui, você já nos respondeu ao longo do programa, mas é só um arremate mesmo rápido. Então a gente pegou aqui algumas perguntas e manifestações dos nossos servidores, da nossa base, para a gente aqui interagir e passar o recado de uma forma mais rápida. Vamos lá. Então abre aspas aqui, a primeira manifestação. Eu pago o sindicato para me defender e não para ficar falando da Copasa. Cadê a database? A database é nosso programa anual de recomposição salarial. A gente tem que pensar no coletivo, né, Eduardo? Você é cliente e dono ao mesmo tempo. Isso. Tem E que saber. responsabilidade social, né? A gente tem que entender que a luta social, a luta da coletividade vai muito mais além do que a luta da nossa categoria. É óbvio que é importante, mas a gente tem que pensar macro, né? Outra, na cidade onde eu moro, quem atende é a Copanor. Como a privatização da Copasa me afeta? Meu Deus, é ping-pong? O assunto que eu mais gosto de falar, eu ficaria aqui uma hora. Então eu te dou aí um minutinho, tá bom? Um minuto. Então beleza. Vai lá, um minuto. Existia uma epidemia de cistose na região dos vales do Jequitinhonha e Vale do Mucuri, norte de Minas, como eu falei aqui, que fazia com que crianças tinham barriga de cistose, dente podre, e tinha muita mortalidade infantil naquela época. Com a entrada da Copanor e da Copasa naquela região, acabou e não se fala mais em dentes podres, barriga de cistose e mortalidade infantil. A Copanor, ela ajuda muito a corrigir essas desigualdades sociais do nosso estado, a levar saneamento em regiões pequenas, em comunidades rurais. E finalizo dizendo o seguinte, menos de um minuto. Sim. A Copanor, ela pratica a tarifa de água mais barata do país. Do país. Então ela não tem a tarifa igual à Copasa. Eu defendo o seguinte, que na região da Copanor deveria ser água gratuita a todos, porque é uma região muito carente e muito vulnerável, e a Copanor não deveria nem existir. Deveria ser Copasa, deveria pegar os trabalhadores da Copanor e ingressar ao quadro de empregados da Copasa para a Copasa oferecer o mesmo saneamento com a mesma qualidade que ela oferece aqui em Belo Horizonte, nessa região que é muito carente do nosso estado e com a tarifa ou muito barata ou de graça. Fiz em um minuto, tá vendo? Você tá muito bom, tá bem disciplinado. A venda da Copasa, uma pergunta. Você já respondeu também, mas arremata. A venda da Copasa não vai trazer mais dinheiro para o caixa do Estado? Essa é a grande falácia, né? Ai, vamos lá. Um minuto? Um minuto. Um minuto, tentar fazer em um minuto. Oi, gente. Quem fala de que a Copasa dá prejuízo pro Estado, não sabe o que tá falando. Não é você não, pelo amor de Deus, viu? Eu tô falando do Zema. O Zema fala bem assim, o estádio tá muito grande, tem que vender a Copasa, porque a Copasa não dá conta. O Estado não coloca um centavo no caixa da Copasa. Um centavo. A Copasa é uma empresa altamente lucrativa. O ano passado, por exemplo, deu 1 bi e 378 milhões de lucro. O Estado é dono de 50,03% das ações da Copasa. Para onde que vai metade desse lucro? Vai para o Estado. Então, o Estado, por ser dono da metade da Copasa, ele recebe todos os anos, lucro, muito lucro da companhia. Eu vou falar um negócio seguinte, para finalizar aqui, em menos de 30 segundos. No ano de 2020, o lucro da Copasa foi 816 milhões, o lucro. A Copasa distribuiu mais de 1 bi. Metade do dinheiro foi para o Estado. Uma empresa que deu um lucro abaixo da sua distribuição. Então, hoje, o governo Zema está mais priorizando a distribuição de dividendos do que pegar esse lucro e reinvestir no saneamento básico. Então, assim, fiz aqui de uma forma bem sucinta, pelo pouco tempo que a gente tem, mas foi muito ficaria aqui o dia inteiro discutindo esse assunto aqui. Como diz aí, né, atualmente, só faltou desenhar. Acho que sua explicação ficou bem clara. Mas eu desenhei na Assembleia lá para o presidente da Você companhia. Desenhou? Desenhei. Mesmo sério. assim eles não entendem, né? Impressionante. É falta de boa vontade. Eles saíram né? vermelhos de lá, depois de falar a verdade. A nossa última pergunta aqui. Você também já falou sobre isso?
Tenho visto na mídia, abre aspas, tenho visto na mídia que a privatização pode ser melhor, pois haveria mais concorrência. Isso é certo? Aqui, só antes de passar a palavra, essas duas últimas perguntas aqui, acho que elas resumem muito bem, né? As duas grandes falácias que as pessoas interessadas na venda e na compra da Copasa têm divulgado. Dinheiro para o Estado e melhorar o serviço em razão de concorrência, que a gente sabe que isso não vai acontecer. Tem quanto tempo? Ué, porque eu sou indisciplinado, não, você mas sabe, agora, né? como é a última pergunta, eu vou deixar o tempo livre contando com o seu bom senso e razoabilidade. Obrigado pelos 30 minutos, viu? Obrigado pelos 30 minutos que eu tenho para concluir. Vamos lá. Eu não sei nem como que eu começo para chegar nisso aqui. Deixa eu ver a pergunta de novo aqui. Essa aqui? Essa aqui é a quarta, ó. Essa quarta aqui. Mídia, a privatização agora vai ser melhor, pois haveria concorrente. Tá. Eu ouvi tantas. Vai lá no Google e pesquisa as privatizações de saneamento que deram certo. Faz isso, pelo amor de Deus. Que eu vou dar alguns exemplos aqui para entender que a privatização deu errado em todo lugar do mundo. Ouro Preto privatizou o saneamento, lá nunca foi Copasa, lá era um departamento municipal. Vamos entender que a responsabilidade do saneamento é do município, é ele que é o titular, e ele resolve colocar o saneamento do jeito que ele quiser. Seja SAI, departamento municipal, empresa de economia mista, ou mesmo privatizar. Então, já sempre existiu essa possibilidade de colocar um saneamento privado no município. Ouro Preto é um exemplo disso. Lá privatizou, pesquisem. E os clientes tiveram um reajuste de 200% na tarifa. A empresa sul-coreana, que entrou na cidade de Ouro Preto, ela teve diversos protestos nas cidades lá e tal. Infelizmente, o município não teve como fazer o rompimento de contrato. E o município, para não ficar feio com os munícipes, está tendo que subsidiar em 53% a tarifa de cada consumidor. Então, enfim, você privatiza o lucro e socializa o prejuízo. Então, eu falei de Ouro Preto. Vamos em Manaus, que eu citei agora aqui, privatizou no ano 2000, com as mesmas promessas que o governo Zema faz hoje. E Manaus hoje é a pior cidade em termos de saneamento básico, entre as maiores cidades do nosso país. Fora do país tem Cochabamba, já falei Cochabamba, Setúbal, em Portugal, foi privatizado e aí foi remunicipalizado no ano passado por causa dos absurdos de aumento de tarifa. E diversos outros lugares no mundo. Vou fechar dizendo o seguinte, para o pessoal entender o que é a privatização. Se a Copasa hoje for privatizada, vamos entender dessa forma, que é a lógica do privado não funciona. Se a Copasa hoje for privatizada, eu não tenho dúvidas que no primeiro ano vai ter uma tarifa menor. É claro que vai. Vai praticar uma tarifa maior, porque a base tarifária para quem está entrando tem que ser menor do que a que já está. Isso é normal. Mas depois que passa o segundo ano, aí vem a revisão tarifária. É assim que acontece em todos os lugares. Lá em Nanuque, Pará de Minas. Eu vou em Pará de Minas que é melhor. Pará de Minas tinha a Copasa, aí em 2015 o contrato da Copasa venceu, e aí Pará de Minas resolveu em fazer uma licitação e colocar uma outra empresa lá. Aí lá entrou a Águas do Brasil para fazer o saneamento de Pará de Minas. No primeiro ano ficou mais barata, porque é normal, a empresa vai entrar com um parâmetro, a tarifa da Copasa. Hoje, a tarifa de Pará de Minas, pesquisem, pelo amor de Deus, é 27%, já está 27% mais cara que da Copasa. Então, a lógica do privado é assim, ó, eu tenho aqui um parâmetro para tarifa, que é quando eu vou entrar, mas a partir dali eu já começo a pedir revisão tarifária, considerando aquele lucro que eu prometi e não aconteceu. Então, assim, enfim, falei de forma muito reduzida, poderia falar aqui o dia inteiro sobre esse assunto também, citando exemplos em Minas, Brasil e mundo, de que onde privatizou não deu certo, e nós aqui não esperamos ter aqui também uma guerra da água em Minas Gerais, assim como aconteceu lá em Bolívia e em Cochabamba. Assim, a lógica, né, Eduardo, ela é muito simples. E a nossa audiência aí, que eu sei que é uma audiência muito inteligente, a gente não precisa falar muita coisa para passar o recado. A lógica do público é prestar o serviço. A lógica do privado é ter lucro. E a partir daí, você já sabe, né? Tudo aquilo de terrível que pode acontecer com a privatização de um serviço tão essencial como é a água, o esgoto, o saneamento básico. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um programa Prosa do Servidor. Eu queria agradecer aqui a audiência, né? Nossos programas estão tendo um alto número de visualizações. Eu queria também agradecer ao nosso companheiro Eduardo. Muito obrigado pela presença,
né? Muito obrigado aqui pelos esclarecimentos. Eu não tenho dúvida de quem assistiu esse programa hoje tem uma visão muito melhor sobre toda essa polêmica da privatização da Copasa, né? Eu volto a palavra para você aí para dar seu último recado, se despedir aí do nosso público. Eu vou ser leve agora, eu vou ser bem sucinto. Eu gostaria de agradecer aqui a audiência de cada um de vocês. Amanhã estaremos em greve. Eu gostaria de pedir a compreensão e a participação de vocês com relação à nossa greve. Não vai faltar água tratada na sua casa, até porque a nossa greve é pela população e não contra a população do nosso estado. Então dizer que nós estaremos nas ruas reivindicando um direito por você também. Agradecer pela parceria, Felipe, e dizer que é o seguinte, me chame mais vezes aqui porque eu gostei do café e do pão de queijo. Ah, isso é bom. Não demora muito me chamar não, para gente bater um papinho aqui também e falar, né, sobre as questões que estão acontecendo, não somente com essa questão de privatização que a gente vai passar, mas também para discutir saneamento básico aqui em Minas Gerais. Porque tem uma parcela da população do nosso estado que não é atendida pela Copasa ainda. Isso aí seria muito importante a toda a população entender a complexidade que é o saneamento básico. Obrigado, tamo juntos. Eduardo, nós que agradecemos e oportunidades não faltarão, até porque a luta coletiva, o que não falta é pauta, né? Então outras pautas teremos e será um prazer recebê-lo aqui novamente. Então, pessoal, chegamos ao fim, né, de mais um Prosa do Servidor, um programa produzido pela nossa muito competente equipe de comunicação. Deixar aqui o meu abraço para todos da comunicação do SEJUSMIG, na pessoa aqui do Wallace e da Carol. Leva o nosso abraço ao pessoal do Sindágua, né? Leve lá o recado aos nossos trabalhadores da Copasa que o SEJUSMIG, os servidores do Poder Judiciário Mineiro estão com a Copasa, ou melhor, com os servidores da Copasa, juntos aí nessa luta pela não privatização da Copasa e, é claro, por melhores condições de trabalho. Tá, pessoal? Então é isso aí. Um abraço a todos. Até o nosso próximo Prosa do Servidor. Até mais. Prosa de servidor.